Vamos falar agora sobre como não cair nas fraudes, principalmente com relação a boletos bancários. Essas fraudes têm feito muitas vítimas em todo o Brasil. Infelizmente, o número é crescente. Dá uma olhada nesse VT. Muitas empresas têm chamado atenção para fraudes em boletos bancários. O consumidor paga o débito, mas o valor que deveria ser passado para o credor vai parar nas mãos de falsários. O caminho para a fraude tem sido principalmente a emissão da segunda via de boletos pela internet, mas também pode ser a falsificação do boleto enviado pelo correio. Sem ter como identificar o golpe, a vítima só descobre o problema quando recebe a notificação de inadimplência. No Revista da Cidade, você vai saber o que fazer para se defender dessa fraude e como recuperar o prejuízo caso tenha sido lesado. Para falar sobre quais itens é de extrema importância que você olhe no boleto antes de fazer o pagamento, eu estou recebendo no Revista de hoje a doutora Tatiana Viola de Queiroz. Ela é advogada da Proteste, que é a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia, graças a Deus. Para esse golpe, que é chamado de golpe do boleto bancário, existe um perfil de vítima que mais costuma cair nesse golpe? Infelizmente, não. Não? Não. Todas as pessoas estão sujeitas? Qualquer pessoa. Porque é um golpe considerado bem feito, ele é bem elaborado? Exatamente. Como é que ele funciona? Se a pessoa não for muito detalhista, ela vai cair. Né? Justamente porque há várias situações. Algumas quadrilhas interceptam o documento no momento aí da entrega, né? Outras utilizam da internet, quando o consumidor vai baixar, por exemplo, o boleto no site, né, pela internet. E aí, por meio de vírus, eles acabam acessando aí a conta, enfim, o perfil do consumidor e trocam os dados, né? Então, aí é uma série de situações que o consumidor pode ser prejudicado. Mas como que eles conseguem interceptar esse boleto antes de chegar na casa desse cliente ou dessa pessoa que vai fazer o pagamento? Porque a gente imagina que, sendo enviado através do correio, existe todo um processo muito rigoroso para que esse boleto chegue em segurança. Como que essas quadrilhas conseguem agir? Infelizmente, com a ajuda de pessoas não honestas, né, digamos assim. Os corruptos infiltrados na empresa. Exatamente, tanto por parte das instituições financeiras ou das outras instituições que vão mandar os boletos, quanto as pessoas que estão dentro aí da própria empresa que vai entregar esse boleto na casa do consumidor. Muitas vezes pode acontecer do fraudador, né, do falsário, ligar para esse cliente, tentando confirmar dados. Sim. Para gerar um novo boleto? Exatamente. Essa é outra maneira, né, da fraude e as pessoas precisam ficar muito atentas, porque recebeu uma ligação dizendo que, por exemplo, né, o boleto que ela recebeu está errado, tem alguma informação errada que precisa trocar, muito cuidado, porque praticamente, com certeza, é golpe. Né? Então, nunca passe seus dados pelo telefone. Os bancos até informam e os fornecedores que eles não ligam para pedir nenhum tipo de informação. E nem mandam e-mail também. Não mandam e-mail. Né? Então, realmente, o consumidor, se recebeu algum tipo de ligação como essa, pode ter certeza que é golpe. Como que a pessoa pode fazer? De repente pedir para ligar de volta na empresa? Olha, para ter certeza de que é nessa empresa que eu estou falando, me passa o número do telefone que eu ligo de volta. Essa é uma maneira, né? Ou, enfim, despistar, dizer, agora eu não posso falar, mas depois eu entro em contato, ligar no banco imediatamente, ou, enfim, no credor, né? Para confirmar se realmente eles ligaram, enfim. Vamos dar uma olhada direto na fatura, então, doutora, para a gente saber quais são os itens que precisam de uma atenção maior e quais são os dados que você deve checar antes de fazer o pagamento. Porque uma vez que o pagamento é feito, eu quero saber, depois você responde, por favor, se esse dinheiro eu posso reaver no futuro ou não. Antes, vamos falar do boleto aqui. Quais são os dados que a gente precisa ficar mais atentos, doutora? A primeira coisa aí é o código de barras, né? O código de barras que determina se esse dinheiro vai ser efetivamente enviado para o credor, né, ou se é uma fraude. Por exemplo, em fatura de cartão de crédito, os números, aí os códigos de barra são sempre os mesmos, né? Então, se você se você sentir que pode ser alguma fraude, pega uma fatura anterior que estava certa, que estava correta, né? Porque aí, em cartão de crédito, são sempre os mesmos números. E se desconfiar e não for fatura de cartão de crédito, ligar no banco ou no credor para verificar se está certo. Né? Então, esses números aqui, olha, gente, lembrando,
está desconfiado de uma fatura, ou mesmo sem desconfiar, é importante a gente fazer essa checagem, independente do boleto, do valor que você está pagando. Não importa se o boleto é de R$30, é dinheiro que está indo embora, que está indo para a mão do bandido. Então, repare nesses números aqui, eles têm que ser iguais à fatura anterior que você já pagou referente àquela empresa. Agora, e se for uma fatura nova, de uma compra nova, de uma empresa nova que eu acabei de fazer e eu não consigo checar esse número, que outros dados eu posso prestar atenção? Ele pode verificar o número do banco, né, do banco emissor aí desse boleto. Então, quando ele fizer a compra, ele pode perguntar para o fornecedor qual é o banco cedente, aí, né, em qual banco essa fatura, esse boleto foi fornecido. Porque aí você consegue comparar se o número do banco cedente é o mesmo que está no boleto. Tá, porque cada banco tem um número específico, né? Isso, exatamente. E ele pode, inclusive, checar no site do Banco Central quais são os números de cada banco. Tá. Né? E esse número vem, então, na lateral superior esquerda. Isso. Né? E um pouco mais abaixo também, como a gente está vendo aí. Sempre a imagem ampliada é onde vai estar esse número no seu boleto, tá, gente? Em alguns boletos, o número do banco vem, inclusive, antes do código de barra. Vem o número do banco e o código de barra depois. Tá. Também é uma maneira de checar. E o valor do documento? Também é importante a gente ver. Exatamente. Verificar, confirmar se o valor está certo, né? Às vezes, diferenças de centavos podem significar uma fraude, né? Então verificar se o valor está exatamente aquilo que foi contratado ou que deve ser cobrado. Tá. CPF ou CNPJ da empresa, como é que a gente faz para saber se está com o CNPJ correto? Onde a gente pode consultar isso? Quando você faz qualquer tipo de contrato, né, o número do CNPJ da empresa vai estar lá constando nesse contrato, ou o consumidor pode ligar para o fornecedor e pedir o número do CNPJ e aí ele compara. E se não conseguir, ele pode verificar no site da Receita, né, o número desse CNPJ, se estiver correto, colocando ele pela compara. razão social, ele consegue o número do CNPJ. Isso, e aí ele compara com o número que está no boleto. Tá certo. E se você digitar a razão social e de repente a empresa nem aparecer ali, também já desconfie, porque o nome da empresa também está incorreto. Com certeza. Tá certo. O vencimento. O vencimento tem que ser o acordado entre você e a empresa, né? Sim. Escolhido anteriormente. Sim, com certeza. Se tiver alguma diferença daquilo que você contratou, ou daquilo que é o habitual, por exemplo, na fatura de cartão de crédito, verifica, porque pode ser um golpe também. Tem um outro item que a gente pode avaliar, que é a agência ou código cedente. O que seria isso? O boleto, quando ele é emitido por um banco, né, que é aquele número que nós falamos, do banco cedente, e também uma agência. Foi uma agência que emitiu aquele boleto. O banco tem um número e a agência também. Exatamente. E é possível, então, confirmar se o boleto está correto por meio desses números. E o que seria o nosso número? O nosso número é um númerozinho que vem, esse aí. Ele vem acima, à direita, que também é um número específico, tá? Dessa contratação e do fornecedor, que o consumidor também pode verificar se ele desconfiar de alguma coisa. Seria tipo o número do cliente, o número daquela compra especificamente? O número daquela compra. Ah, entendi. É um número específico. Agora, uma outra situação para a gente analisar seria, por um acaso, o tipo de impressão, se o papel tá legal, ou eles estão melhorando cada vez mais e fazendo fraudes cada vez mais perfeitas, que essa pista a gente não consegue mais perceber. Em algumas situações, os erros aí são grosseiros. Então, há erros de digitação, né, erros de gramática, inclusive. A qualidade do papel é inferior e até erro de formatação mesmo do documento. Né? Então, se o consumidor desconfiar de qualquer coisa, mínima que seja, não pague. Vá confirmar. Exatamente. Tá certo. Agora, com relação aos pagamentos que já foram feitos. Quem caiu nesse golpe, quem infelizmente não atentou para esses dados antes, fez o pagamento com medo do nome ir para o Serasa, porque às vezes acontece isso, às vezes não, quase sempre. A pessoa caiu no golpe. O boleto vai continuar em aberto com a empresa. Então, o que vai acontecer? O nome dela vai ficar sujo, porque ela vai ser cobrada depois, no futuro, pelo não pagamento, né? Tem como reaver esse dinheiro? A empresa tem algum tipo de responsabilidade em cima disso? Com certeza. O Código de Defesa do Consumidor determina que qualquer dano causado na prestação de serviço ou na entrega de um produto, o fornecedor ele é responsável. Né? Então, ele tem que arcar com esse prejuízo. Então, se o consumidor, por exemplo, pagou um boleto que era fraude, que ele recebeu na casa dele, que era uma fraude de uma compra devida ou de uma prestação de serviço que ele efetivamente contratou, ele não pode ser lesado. Né? O fornecedor é que vai ter que se responsabilizar por esse valor. Então tem que correr atrás dos seus direitos. Né? Tem que correr atrás, com certeza. Tá certo.
Infelizmente, muitas são as fraudes hoje em dia. A gente tem realmente que ficar com o olho aberto. E esses boletos são das compras mais variadas possíveis, né? De todo tipo de empresa. Até mesmo fatura de cartão de crédito, muitas vezes pode chegar também com fraude na sua casa. Então, é importante que você fique muito atento, olho vivo, porque os fraudadores são bem espertinhos e, infelizmente, muita gente está sendo lesada hoje em dia. Deixa eu agradecer, então, a doutora Tatiana Viola de Queiroz, que é advogada da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Se você quiser entrar em contato para tirar suas dúvidas, de repente você caiu nesse tipo de golpe, que é uma orientação sobre como você pode fazer, como você vai proceder a partir de agora, você acessa o site proteste.org.br. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Obrigada, doutora. Até a próxima.